no Mato Grosso do Sul, né, um estado que tinha muita pecuária, tem muita pecuária. Então, assim, eu cresci em volta da pecuária e realmente desenvolvi um amor muito cedo pelo animal, por trabalhar com animal e quis ser veterinário, né? Brincava muito com meu avô e falava assim, mas não precisa fazer veterinária para ser fazendeiro. Eu falei, mas eu não quero ser fazendeiro, eu quero ser veterinário, né? E a coisa de vô, eu queria que eu fosse médico, né? Vô de todo mundo. Mas eu tive muita sorte de, muito cedo na minha vida, se envolver e através de pais de amigos que eram veterinários, que trabalhavam com reprodução, desenvolver essa curiosidade por reprodução. Eu fiz um curso de inseminação, eu tinha 14 anos a primeira vez, depois fiz de novo quando estava na faculdade veterinária, mas muito cedo aprendi a gostar e ter esse interesse. E por causa disso, fui para Botucatu, indicado pelo pai de um amigo que é veterinário, que trabalha muito com embrião, e ele falou assim, não, se você quer fazer veterinária e trabalhar com reprodução, vai para Botucatu e vai trabalhar com o Zequinha, né? E foi isso que eu fiz. Eu entrei na Conapec, no meu segundo ano de faculdade, eu fui diretor de corte, em 2007, 2008, eu acho. Eu me formei em 2009, né? E realmente, a Conapec, como vocês sabem, vocês que fazem parte, né, e sabem da história, realmente uma história de sucesso, né? E foi uma das melhores coisas que eu fiz durante a veterinária, foi me juntar ao grupo e trabalhar com o Zequinha, tomar muito puxão de orelha, né? Mas é óbvio o carinho que ele tem, né? E pelos alunos e desejo que ele tem de que a gente aprenda, né, e realmente melhore, aprenda a trabalhar, não somente aprenda a teoria, mas aprender a trabalhar, né. Então, eu devo muito, foi através da Conapec que eu conheci o Cliff Lamb, né, que está na foto junto com o Zequinha, e eu fiz um estágio, né, em 2009, estágio curricular na Universidade da Flórida, uma estação experimental que é no norte da Flórida. Fiquei, acho que 7 ou 8 meses lá, aí eu voltei, me formei, em 2010, em janeiro, eu já voltei para a Flórida como aluno de mestrado, eu fiz mestrado e doutorado lá na North Florida Research Education Center, com o Dr. Cliff Lamb, né? O Cliff Lamb não está mais na Flórida, atualmente ele é chefe de departamento na Texas A&M. E com o Cliff a gente trabalhava muito com sincronização de cio e ATF, trabalhava também com eficiência alimentar, tem uma estrutura grande de Growth Safe System para calcular RFI, né, o consumo alimentar residual. E meu mestrado foi com isso, e depois trabalhando bastante com desenvolvimento embrionário durante o doutorado. Então, passei basicamente 5 anos na Flórida, na pós-graduação. Me formei em 2015 e em 2016 eu vim parar aqui na Virgínia. Eu confesso, sempre falo para o pessoal que eu nunca tinha pensado isso na minha vida. Na verdade, assim, não conhecia o estado da Virgínia, já tinha ouvido falar de alguns dos professores que trabalharam aqui, mas realmente nunca passou pela minha cabeça que eu viraria professor nos Estados Unidos e professor na Virginia Tech. Mas em 2016 eu comecei minha posição aqui, no departamento de zootecnia, né, o Animal and Poultry Sciences. Poultry Sciences, né, avicultura, né, que, na verdade, a nossa maior commodity no estado é frango e peru. Então, assim, ainda tem um programa muito forte no nosso departamento. Por isso que é destacado no nome, né, não só Animal Science. Mas a minha posição é basicamente de pesquisa e extensão. A maioria do meu tempo é voltado para pesquisa, e eu sou o especialista estadual de gado de corte. Então, por exemplo, na minha função de extensão, eu trabalho muito com o produtor, e sou basicamente um consultor estadual para os produtores de corte no estado da Virgínia, né? Então, assim, perguntas que chegam, dúvidas, parte do meu trabalho da assistência ao produtor.
e também criar programas de educação, né, para o produtor. Então, a gente faz muita escola de inseminação artificial, palestras, né, pelo Estado, para treinar o produtor nas novas tecnologias e as novas estratégias para melhorar a eficiência de produção. Em 2019, eu me juntei à Escola de Medicina Veterinária da Virginia Tech, oficialmente. Então, atualmente, eu tenho, na verdade, dois trabalhos, duas casas dentro da Virginia Tech. Eu sou professor no Animal Science e sou professor na veterinária. E na veterinária, eu me juntei basicamente dentro do serviço de medicina de produção, e o meu serviço na veterinária é trabalhar com o maior cliente do hospital veterinário e o maior rebanho do estado de gado de corte, que é da prisão estadual, né, uma coisa bem diferente, que a gente não vê isso no Brasil, mas o estado, né, o sistema presidiário, tem acho que 17 fazendas, 16 fazendas que têm gado de corte, são 2.500 vacas espalhadas nessas fazendas, e os presidiários que, né, oferecem a mão de obra na fazenda, é uma oportunidade deles aprenderem uma função, né, eles também recebem um salário que é bem reduzido e, eu não vou lembrar de cabeça, mas depois de trabalhar tantos dias, você reduz a sua pena, né. Então, é um programa bem interessante, e a gente interage muito com os presidiários. Essa foto é um curso de inseminação que a gente fez. O Nicolas, que é meu aluno de doutorado, fez um curso de inseminação para os presidiários. A gente trabalha muito com eles. E para mim, quando eu comecei aqui, foi uma grande oportunidade, porque a gente não tem acesso a grandes rebanhos, né, como no Brasil, por exemplo. Né? Você quer fazer um experimento, você vai no Mato Grosso do Sul, vai no Mato Grosso, e você tem acesso a milhares de vacas, né, em poucas fazendas. Isso é uma coisa que é rara aqui nos Estados Unidos, né. Acho que a Juliana vai dar palestra essa semana falando de diferenças, né, da produção dentro do Brasil e no noroeste dos Estados Unidos, mas a maioria dos produtores dos Estados Unidos são pequenos, né, são pequenos produtores entre 25 e 35 vacas, por exemplo, é a média aqui no estado da Virgínia. São realmente pequenos produtores. Então, para fazer pesquisa do jeito que a gente faz, né, de ATF, de reprodução, precisa ter um acesso grande a animais. Então, a parceria com a prisão tem sido ótima, né, porque tem um acesso aos animais, a gente tem a oportunidade de levar os alunos da veterinária, os alunos de pós-graduação, para trabalhar na fazenda, para palpar a vaca, a oportunidade de realmente melhorar a técnica, né. Então, essas fazendas funcionam quase como fazendas escolas e fazendas experimentais. Uma coisa que é um pouco diferente também, são duas estações de monta, né? Essa região aqui é muito comum, você tem uma estação de monta na primavera, quando está tudo verde, que nem agora, e uma estação de monta no outono, né? Que é um pouquinho antes do inverno. Então, para a gente também é interessante que a gente consegue rodar experimento 2 vezes ao ano, consegue ter acesso a bastante vaca. Mas, dentro da veterinária, esse é o meu serviço. Eu dou um pouco de aula e atendo, faço o serviço reprodutivo, de manejo reprodutivo da prisão, e trabalho diretamente com eles. A minha área de pesquisa, nosso laboratório, a gente tem um grande interesse em tecnologias, né, desenvolvimento de tecnologias para a produção de gado de corte, com bastante ênfase em tecnologias reprodutivas, né, então IATF, transferência de embrião, né, os protocolos de sincronização de cio, e também fertilização in vitro e outras tecnologias. Mais recentemente, trabalhando também com tecnologias de agricultura de precisão, né, a gente chama de Smart Farm, é uma coisa bem nova, na verdade, assim, uma área nova para mim também, tenho aprendido muito, mas a Virginia Tech, faculdade muito grande, na verdade, e conhecida pela parte de engenharia, os cursos de engenharia estão entre os 10 melhores dos Estados Unidos. A gente tem um grupo grande, com capacidade de robótica, de sensores, e a gente tem feito muitas parcerias com essas pessoas que, na verdade, nunca viram uma vaca na vida,
né, mas tenho realmente o conhecimento da parte técnica desses sensores e de robôs e drones e outras coisas que são que podem ser aplicadas, né, na agricultura. Então, a gente tem trabalhado com esse pessoal, principalmente para realmente testar as tecnologias, né, e ver se funciona, né, ver se é viável, né, porque a gente sabe, na parte de gado de leite, hoje em dia já é comum, né, sensores, pedômetros, entre outras coisas, mas o gado de corte é um pouco mais complicado, né, porque a vaca está longe, nem sempre tem energia no pasto, não tem Wi-Fi, né, são coisas bem diferentes. Então, a gente tem trabalhado nessa parte também, tentando desenvolver e adaptar essas tecnologias para o gado de corte. A gente trabalha com desenvolvimento embrionário, bastante colaboração com pesquisadores mais básicos, né, o Alan Miller é um pesquisador aqui que a gente trabalha muito junto, meus alunos às vezes brincam que a gente é o Mercadillo e Lab, né, porque a gente faz muita coisa junto mesmo, mas, assim, uma parceria muito bacana, né, ele tem interesse no embrião, né, bem assim, focado no laboratório, e eu tenho interesse na vaca, né, vamos colocar o embrião e vamos olhar como é que as coisas funcionam a campo, né, então, uma parceria muito bacana. E um interesse especial em diferenças do desenvolvimento embrionário, da perda embrionária entre vacas Bos-Taurus e Bos-Índicos, né, que é o que a gente vai discutir um pouquinho hoje, e alguns projetos também em colaboração com outros pesquisadores, Reinaldo Cook, por exemplo, interação, nutrição e reprodução, nos experimentos com suplementação de gordura ômega 6. Como eu comentei antes, né, a parte do meu trabalho aqui é trabalhar com os produtores, né, e uma das coisas que eu percebi, que eu aprendi a fazer, sempre que eu vou dar uma palestra, é mostrar esse slide. Que a maioria dos americanos já ouviram falar do Brasil, principalmente se eles, né, trabalham na parte de agricultura, porque o Brasil, né, é uma potência agricultura, né, agrícola no mundo, com certeza. Mas é engraçado que a maioria dos americanos, se pedir para apontar no mapa, eles não vão saber onde é o Brasil, né? Então, eu sempre aprendi a mostrar esse mapa, né, e falar para eles que, na verdade, o Brasil é maior do que os Estados Unidos, se eles tirarem o Alasca, né, eles compraram o Alasca, então não vale, né, eles roubaram, né, eles compraram, então não dá para a gente competir em tamanho, mas o Brasil, com certeza, está na cabeça do americano, principalmente na parte agrícola, né, e eles tendem, às vezes, eles têm uma curiosidade de saber mais sobre o Brasil, e tendem a ter uma questão de competição, né, entender a competição que o Brasil tem com os Estados Unidos. Mas uma coisa que eu sempre mostro também, assim, eles às vezes têm um pouco de medo do Brasil, um receio do Brasil, né, de tomar mercado, somente na parte de carne, mas é uma coisa que eu acho importante, às vezes, eles entenderem, até o brasileiro entender, são as diferenças, né, entre os dois países, né, e os focos, né, da produção de corte, que são bem diferentes, na verdade. Então, eu sempre gosto de comparar e mostrar esse slide para o pessoal aqui nos Estados Unidos, eu queria mostrar para vocês também. Se olhar o número de rebanho, né, o número de cabeças, o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo, né, são 230 milhões de cabeças. A Índia tem ano que passa, mas a Índia nem todo rebanho é comercial, é um pouco complicado, mas se comparar o Brasil com os Estados Unidos, tem mais do que o dobro de animais, né? É muita vaca, muito gado no Brasil. Mas a gente olha na parte produtiva, né, assim, em quilos de carne produzido por ano, os Estados Unidos produz mais carne do que o Brasil, não é? Anualmente, com menos da metade dos animais, né? Então, isso para mim é muito impressionante, na verdade. Assim, o pessoal daqui dos Estados Unidos sempre fala assim, né, não tenham medo do Brasil, né, porque eu acho que, na verdade, demora um pouco para o Brasil conseguir alcançar os Estados Unidos em várias coisas, né, e tem vários motivos o porquê disso acontecer, né. Então, o pessoal do Brasil, assim, eu achei impressionante, né, mostra o tanto que a gente tem que melhorar ainda, né,
termos produtivos, mas também tem toda uma parte de infraestrutura, uma parte governamental, né, que é muito importante aqui, que realmente afeta a possibilidade do Brasil de alcançar a eficiência, né? Eu acho, assim, é muito importante a gente ter isso na cabeça, né? Então, assim, imagina se o Brasil conseguisse ter essa eficiência que tem nos Estados Unidos, né? É muito impressionante. Eu espero que um dia a gente consiga chegar lá. Mas um dos grandes motivos e grandes diferenças entre os dois países em termos de produção de gado de corte, em que, inclusive, eu acho afeta a possibilidade de produzir grandes volumes de carne, são as raças, né? Há uma grande diferença entre os dois países. No Brasil, predominante pós-índicos, né? Nelore, muita vaca Nelore, e aqui nos Estados Unidos, predominante pós-tauros, né? Muito gado Angus ou Angus cruzado, somente em gado comercial. E é uma grande diferença, né? E que isso afeta, inclusive, o sistema de produção, né? A pasto no Brasil, claro, aumentando cada vez mais, muito confinamento crescendo, mas, né, aqui nos Estados Unidos, 90% dos animais terminados a confinamento, né? Então, seleção de um animal que tem uma performance melhor no confinamento, comparado com uma seleção de um animal, né, a pasto, que precisa sobreviver a pasto, né, e bem a pasto. Claro, né, nos últimos anos, 30 anos, grandes avanços no Nelore, né, e uso, inclusive, de inseminação artificial e colocar outras raças, né, mas indiscutivelmente, é um animal muito mais precoce no lado do Bos Taurus. E assim, outra foto que eu sempre mostro para o pessoal aqui nos Estados Unidos é essa, né? Uma coisa comum hoje no Brasil, é vaca branca com bezerro preto ao pé, né? E para mim, é mais uma prova, né, de que essa diferença, né, das raças, do uso dessas duas espécies, na verdade, de animais, realmente afeta a nossa capacidade de produzir carne, né? E realmente de produzir carne rápida, né? Que é o que acontece muito aqui nos Estados Unidos, né? Então, o Brasil, na verdade, já percebeu isso, né? E tem buscado maneiras de utilizar coisas boas de uma raça, né? Para adaptar no nosso sistema de produção no Brasil, né? Utilizar os benefícios do animal Bos Taurus e botar ele para produzir no Brasil, né? Então, assim, com certeza, tomando vantagem, né, essas características do Bos Taurus, que são realmente, às vezes, mais interessantes. Só para como eu sei que tem muita gente, às vezes, mais nova, só para a gente classificar, né, o que a gente está conversando. Então, falando do bovino, né? Realmente a espécie, o gênero Bos e a espécie Taurus, né, ou índicos. Então, realmente são duas espécies diferentes, né? A gente pensar na evolução, eles evoluíram em lugares diferentes, realmente existem várias diferenças, né, entre essas duas espécies, né, do Bos Taurus e o Bos Indicus. O Bos Taurus, originário da Europa, né, realmente se adaptou aos climas que são mais temperados e frio, e uma grande seleção para precocidade, né, por exemplo, idade à puberdade, terminação de carcaça, e também uma pressão para qualidade de carcaça, né, com coisas como marmoreio, deposição de gordura, acontecendo mais cedo no animal. A gente divide essas subespécies, raças, entre raças britânicas e continentais. Raças britânicas, né, as mais famosas, o Angus, Hereford, Shorthorn, talvez as mais comuns aqui nos Estados Unidos. São animais um pouco menores, realmente alta precocidade, então, por exemplo, puberdade de novilha 9, 10 meses, e uma seleção forte para o marmoreio na deposição de gordura. As raças continentais, esse é um animal um pouco maior,
ainda com alta precocidade, e uma deposição de gordura um pouquinho menor, né? Mas, por exemplo, as raças, exemplo de raça Charolais, Limousin e o Cimental, tem sido ganhado muita popularidade, inclusive no Brasil, né? Tem muita gente usando cruzamento cimental, ou cimental com Angus, os semengas, em vaca Nelore, que são animais, tem animais um pouco maior, deposição de gordura, deposição de músculo forte, né? E depois terminação de carcaça também não é nada mal. A gente compara com bós índicos, como eu disse anteriormente, um animal que realmente evoluiu numa região completamente diferente, né? O sul da Ásia, aí que veio, né, o nome índicos, o sul da Índia, e é um animal adaptado a um clima quente e úmido, como a gente tem no Brasil. E não é por acaso que a gente, mais de 100 anos atrás, o pessoal descobriu o Nelore e começou a trazer Nelore, né, o gado bós índicos para o Brasil. Mas, e a gente compara com o Bos taurus, baixa precocidade, né, um animal que tende a, por exemplo, chegar à puberdade um pouco mais tarde. Também, você compara a qualidade de carcaça um pouco inferior, mas um animal que é realmente adaptado ao clima no Brasil, né? Não sei se tem alguém criador de Nelore, o pessoal às vezes fica bravo, mas assim, claro, existem, como eu disse antes, né, grandes avanços nos últimos anos para a seleção de animais que têm alta precocidade na raça Nelore, né, e que tem uma qualidade de carcaça maior, né, melhor. Mas, comparado com o Bos taurus, né, tende a estar um pouquinho para trás ainda. E as mais comuns, principalmente aqui nos Estados Unidos, o Brahman, né, e no Brasil o Nelore. Existem outras, né, mas acho que indiscutivelmente as duas raças mais comuns, né, da espécie Bos índicos de corte no mundo, né. Nos Estados Unidos, se não me engano, existem 2 ou 3 rebanhos Nelore, acho que um na Flórida e outro 2 no Texas, mas muito mais comum o Brahman, né, que na verdade é uma raça composta, né, que foi criada nos Estados Unidos e que tem uma influência do Nelore no começo dessa raça, né. Então, a gente for adivinhar, né, esse contrafilé, qual que é o contrafilé do Bos taurus, qual que é o contrafilé do Índicos, né, na verdade tem 3 raças aí, tem Nelore, tem Angus e tem Wagyu, né, então se você fosse escolher, tentar acertar qual que é qual, acho que é bem fácil, né, assim, indiscutivelmente, né, grandes diferenças em qualidade de carcaça, né, e deposição de gordura. Nos Estados Unidos, esse é o objetivo, né, é trazer mesmo o animal Angus, trazer para alto marmoreio, porque aqui existe um esquema de pagar mais para animais que conseguem atingir esse tipo de marmoreio, inclusive às vezes até mais marmoreio do que isso. O produtor recebe um adicional no custo desse animal. E são programas que também começaram a existir no Brasil, né? Você provavelmente já ouviu falar do programa Certified Angus Beef, né? Então, aqui nos Estados Unidos, se o animal, a carcaça do animal consegue chegar a um grau pré-determinado de marmoreio, uma cobertura de gordura, o tamanho do olho de lombo, né, do contrafilé, eles são classificados como Certified Angus Beef, e eles conseguem um prêmio, né, mais dinheiro pelo animal. Ele também vende muito mais caro no mercado, vende muito mais caro no restaurante. Então, isso tudo incentivou a seleção de animais que atingem esse tipo de marmoreio, né. Agora, essas diferenças, né, entre os dois animais são realmente muito interessantes. E a gente, desde a Flórida, vem tentando entender um pouco mais e estudar esses animais, né. Claramente diferentes, né, mas, assim, alguns pontos mais específicos, como eu comentei antes, grandes diferenças entre a idade e a puberdade, né. Um dos problemas que a gente tem, na verdade, poucos trabalhos, alguns trabalhos, às vezes, mais antigos, que comparam
diretamente o animal bosíndicos com o animal bostaurus, né? Mas eu vou tentar dividir com vocês alguns desses trabalhos, né, e demonstrar essas diferenças. Então, a idade e a puberdade de um animal bosíndicos, grande variação, né, de novo, depende muito também do manejo, né, animais mas entre 16 a 40 meses, né, atingindo a puberdade. Enquanto o animal bostaurus, de 9 a 16 meses. Agora, claro, como eu disse, existem, somente recentemente, um grande progresso no Brasil, né, para acelerar a idade ou puberdade de novilha Nelore. Isso é fortemente atrelado ao nível, né, de nutrição dos animais, né? Mas, assim, nos Estados Unidos, a gente vê, é muito comum você ter animais, novilha de 9, 10 meses, que já está ciclando. Né? São animais realmente muito precoces. E, na verdade, às vezes, tomar cuidado, porque novilha muito nova emprenha, né? Toma cuidado e emprenha muito cedo. E aí depois tem problema de distocia, né? Então, realmente, aqui na Virginia Tech, por exemplo, na Virgínia, a gente começa a estação de monta com essas ovelhas com 13, 14 meses de idade e prontas, né, para emprenhar. Quando você usa o meio sangue, né, o Brangus, por exemplo, se não me engano, nesse estudo, você acaba indo no meio do caminho, né, a idade de puberdade 17 a 18 meses. Mas, de novo, né, os principais fatores, existe uma composição genética, mas nutrição e manejo, às vezes um efeito até mais maior na idade da puberdade. Então, né, uma das coisas que controla a puberdade, a gente sabe hoje em dia, é a leptina. Né? A leptina é um hormônio que é produzido na gordura, no tecido adiposo, e é responsável pelo controle energético, né, balanço energético no animal. Essa foto bem famosa, um animal que não tem leptina, né, um rato que eles fazem o knockout do gene da leptina, o animal ele não para de engordar, né, comparado com o animal que tem leptina normal. Então, assim, quando você deposita muita gordura, você aumenta a leptina, ele diminui o consumo, inibe a fome, na verdade, tem uma ação direta no hipotálamo, você consegue controlar a ingestão, né, de energia do animal, o mesmo agente, né? Mas também a leptina trabalha muito próximo do hipotálamo, na região onde o gene RH é produzido, né? Que é o hormônio gonadotropina, né? Que estimula a produção e liberação das gonadotropinas, que são duas, né? Tem o LH e o FSH. Então, estudos bem clássicos mostrando animais que ganham peso, têm alta leptina, né? E atingem a puberdade mais cedo. Né? Então, existe uma correlação bem clara entre ganho de peso, né, o peso vivo, concentração de leptina, e a idade e a puberdade desses animais. Então, de novo, por isso que seleções hoje em dia e manejo dos animais Nelore, por exemplo, que conseguem atingir idade e puberdade em período mais curto, né, comparado com os animais bostaurus. Uma das grandes diferenças, talvez, que ainda existe, é que, às vezes, o animal bostaurus, mesmo com um manejo não intensivo, né, consegue atingir a puberdade numa idade relativamente baixa. Né? Então, leptina correlacionada ao peso vivo, que é correlacionado à idade da puberdade. Né? Uma grande diferença, não só a idade da puberdade, mas anestro. Né? Um anestro pós-parto é muito comum no Brasil, né? Principalmente porque no pós-parto, né, esse é o tipo da vaca no Brasil. Né? A vaca está sentida, está parida, está sentida, e é normal. Então, assim, olhando nos estudos, né, eu consegui pegar algumas informações de trabalhos que mediram a porcentagem de animais
no Brasil e nos Estados Unidos, que estavam em anestro no começo da estação de monta, animais bosíndicos, entre 65% a 90%, baseado nos artigos que eu achei online, né? Então, assim, bastante vaca em anestro, né? Isso é bem comum no Brasil. E bostauros, de 20 a 70, né? Super variação ali, né? Mas, assim, de novo, atrelado, basicamente, ao manejo, né? Mais às vezes, do que necessariamente uma diferença genética, né, entre os animais. Mas uma diferença bem comum, né, entre pós-parto, o anestro pós-parto nos animais. Dinâmica folicular é outra coisa que existem relatos na literatura, né, as diferenças entre os animais, as ondas foliculares dentro do ciclo estral. Animais bosíndicos tendem a ter mais ondas, né, de 3 a 4, bem comum, enquanto os animais bostauros, de 2, no máximo 3 ondas. Né? Um dos poucos estudos que tem comparando, assim, diretamente o bostauros e o bosíndicos, vaca Nelore, comparado com vaca holandesa, né? Que também não é a melhor comparação, né? Se a gente for pensar, é um animal, a vaca holandesa é bostauros, né? Mas, assim, é um animal bem diferente de um animal Angus, por exemplo, né? Mas esse estudo, vaca seca, nos dois casos, tanto a Nelore quanto a holandesa, vaca seca, não em lactação, 80% das vacas Nelore, com 3 ondas foliculares dentro do ciclo estral, e vaca holandesa, 60% com 3 ondas. Então, uma redução do número de ondas, né, no bostauros comparado com bosíndicos. A duração do ciclo estral similar entre as raças, né, sem grandes diferenças. Ou seja, a gente tem, dentro do mesmo período, realmente mais ondas crescendo. Não é que o ciclo estral é mais longo no bosíndicos, ele só realmente tem mais atividade ovariana. Os folículos antrais, né, a gente chama a sigla em inglês, é antral follicle count, né, a gente vai com ultrassom e consegue contar o número de folículos que estão no ovário, né, são folículos antrais, são entre 2 e 5 milímetros, e é uma medida que tem sido usada para fertilidade, né, com animais que têm que tem uma maior reserva ovariana, né, que tem mais folículos antrais, tendem a ter maior fertilidade. E uma grande diferença entre animais bosíndicos, né, Nelore, e animais bostauros, holandesa, né. Isso é bem, hoje em dia, bem aceitar, as pessoas aceitam já isso, bem sabido. A vaca Nelore, principalmente quando você faz superovulação, né, de doadora de embrião, vaca Nelore dá muito ócito, né? É uma coisa bem comum, mas principalmente porque tem uma grande reserva de folículos antrais comparado com os animais bostauros, né? Não, vaca holandesa aqui, mas uma diferença bem clara entre as duas subespécies, né? A diferença também de tamanho, né, o diâmetro do folículo dominante, o folículo ovulatório, mais folículos no ovário, mas um folículo um pouco menor na hora de ovulação, comparado com o folículo ovulatório de vaca holandesa, por exemplo, no caso aqui o Bostaurus. E o diâmetro do corpo lúteo, que é diretamente relacionado ao tamanho do folículo ovulatório, menor em vaca bosíndicos comparado com vaca Bostaurus, né? Que faz todo sentido. Quando a gente olha na produção de progesterona, né, a capacidade daquele corpo lúteo, né, do CL, de produzir progesterona, aquele mesmo estudo, CL menor, mas produzindo mais progesterona, né, que é um dado bem interessante, comparado, né, e de novo, no caso, se fosse vaca holandesa em lactação, a gente sabe que tem um clearance de progesterona no fígado, que é bem comum, em vaca em lactação, mas nesse estudo, vacas secas, né? Então, a gente não tem esse efeito do clearance de progesterona. O CL menor,
mais produzindo mais progesterona. Um outro estudo do Roberto Sartori, lá da Exalc, mesmo efeito. Vaca Nelore, comparando com vaca holandesa, né? Depois de colocar um implante de progesterona e olhando a concentração de progesterona no sangue. Então, vaca Nelore, mais progesterona comparado com a vaca holandesa seca, né? Vaca holandesa seca. E quando você remove aquele implante, também demora um pouco mais para a progesterona descer e ainda continua com menos progesterona até 2 horas depois da remoção, ainda menos progesterona na vaca holandesa comparado com a vaca Nelore. O porquê que isso acontece, né? Uma das ideias disso é que existe uma diferença nesses animais na circulação, na concentração de insulina, né, pós-inseminação. Então, esse é o estudo, aquele mesmo estudo do Robertinho, olhando em 2 dietas, uma dieta restringida, né, restringindo o animal a 70% da manutenção, e uma dieta acima da manutenção, a taxa de manutenção. Vou pedir desculpa aqui, eu achei que eu tinha traduzido todos os slides, mas eu não traduzi, esqueci de traduzir o título. Mas eles olharam vaca Nelore restrita, não restrita, contra vaca holandesa restrita, não restrita, e mediram várias coisas, né? E a gente, de novo, uma diferença em contagem dos folículos antrais, né? Uma diferença no tamanho do folículo, né? Vaca holandesa, né? A Bos taurus com folículos maiores, independente da dieta, né? E também diferença no tamanho do CL. Vaca ovula folículo maior, vai ter um CL maior comparado com vaca Nelore, né? Mas, bem interessante, uma diferença em concentração de insulina, 7 dias depois da ovulação. E se a gente lembrar, a insulina, né, é um substrato para a produção dos hormônios, né, dos esteroides nas células da granulosa no ovário, né, que são as células que depois vão produzir virar células não lembro agora o termo em inglês, no português, né, as células do corpo lúteo que vão produzir progesterona. Então, um aumento de insulina comparado com vaca Bos taurus, que ajuda o animal, mesmo com CL menor, a produzir, ter uma maior capacidade de produzir progesterona. Né? Então, bem interessante, diferenças não só de fisiologia, mas de metabolismo também dos hormônios. O Reinaldo Cook, eu acho que não vai dar palestra essa semana, mas também é da Conapec, tem uma das revisões mais completas hoje em dia, comparando Bos taurus e Bos indicus, né? E se você olhar nos últimos 30 anos, né, mais quase 40 anos, não tem um monte de artigo, né, comparando as duas subespécies. Eu acho bem interessante, na verdade, pouquíssimos artigos, e a maioria deles não comparando diretamente, né, assim, os dois subespécies animais no mesmo experimento, várias revisões, né, juntando alguns artigos que foram feitos só com Bos taurus, comparado com depois artigos que foram feitos só com Bos indicus, e, mais importante, a maioria dos estudos comparando Nelore com vaca holandesa, né, que, mesmo no caso usando vaca holandesa seca, né, tem grandes diferenças entre uma vaca holandesa e uma vaca Angus, uma vaca Hereford cimental, né, por exemplo. Então, mas de novo, né, algumas diferenças bem claras, não só em idade e puberdade, né, mas dinâmica ovariana e também a concentração hormonal, né, entre as duas subespécies. Uma das áreas que a gente tem bastante interesse é perda embrionária, né, e
a gente considerar a taxa de fertilização, ou seja, né, o número de vacas que ovulam e tem o ósseo fertilizado, em gado de corte é bem alto, né? Fertilização tende a não ser um problema em vaca de corte. Por exemplo, essa revisão do José Santos, lá da Flórida, olhando em vaca de corte lactante, né, vaca com bezerro ao pé, por exemplo, fertilização entre 60% e 100%, né, em média 75%, bem alto. Vaca seca, praticamente 100% das vacas que ovulam e são inseminadas, né, corretamente vão ter esse ósseo fertilizado, e em novilha também bastante alta a taxa de fertilização. Agora, se a taxa de fertilização é tão alta, né, por que prenhez ATF é baixa? Ou só 50% em média, né? A gente sabe que hoje em dia a fertilização é alta, mas quando a gente passa o ultrassom, tem 50% das vacas ou novilhas prenhas, então a grande perda embrionária que acontece entre a fertilização e dia 21, por exemplo, né? Antes até da gente conseguir detectar essas vacas, se elas estão prenhas ou não. Então, um grande número de vacas e de fêmeas que vão ter a fertilização bem sucedida, e depois elas vão perder esse embrião antes do dia 21 de gestação. E isso, claro, tem um alto custo econômico. Quando a vaca vazia não paga a conta, né? Agora, por que isso acontece, né? Vocês lembrarem uns períodos críticos do reconhecimento materno, né, do início da prenhez, é realmente o período mais crítico, né, e tem várias coisas que precisam acontecer para que essa vaca fique prenha. Então, a gente precisa que o embrião mande um sinal para a mãe, falando assim, eu estou aqui, né, o interfrontal, que é esse sinal, e ele quebra, o interfrontal consegue quebrar a capacidade do útero de produzir, por exemplo, prostaglandina, né, que aí a gente mantém o CL, mantém progesterona, e a prenhez é mantida, né? Então, esse é um período bem crítico. Qualquer problema, ou do embrião de produzir interfrontal, ou do útero de entender que o embrião está ali, né, essa prenhez, esse sinal não acontece, a prenhez não é reconhecida, e a gente perde essa prenhez. Então, um processo bem crítico e complicado, na verdade, mas assim, pensando, parece simples, mas não é, né? São várias coisas que precisam acontecer em momentos muito específicos, né? E a gente sabe hoje em dia que ácidos graxos são os precursores de prostaglandinas no útero, são extremamente importantes para o reconhecimento materno e para o alongamento do embrião dentro do útero. Os trabalhos do Zequinha, em parceria com o Reinaldo, mostrando isso bem claro. Quando a gente suplementa a vaca pós-IATF, naqueles primeiros 21 dias, com ômega 6, um aumento, né, de prenhez. Um adendo, em 2009, esse experimento, fui eu e o Felipe Morial que dava ração no coxo das vacas, lá em Coxim, no meio do Pantanal. Então, assim, quando eu era estagiário, né, e aí o paper foi publicado, muito bacana. Mas, de novo, quando a gente olha esses animais que receberam ômega 6, vaca Nelore no Brasil, né, essas vacas tiveram um embrião maior, e a gente sabe que embrião maior consegue produzir mais em interfrontal. Né, bem interessante. Quando eu comecei aqui nos Estados Unidos, conversando com o Reinaldo, a gente queria replicar esses experimentos do Brasil com vaca Bostaurus, né, comercial aqui nos Estados Unidos. E a gente fez isso. A gente fez o mesmo experimento, suplementação de ômega 6, 21 dias pós-IATF, para olhar os efeitos e se tinha alguma diferença, né, entre vaca Bosímplicos e vaca Bostaurus. As coisas mais interessantes para mim desse experimento é que o tamanho do embrião não mudou entre vacas que receberam ômega 6 e vacas controle, né? Então, em vaca Nelore, vaca suplementada com ômega 6, um embrião muito maior do que o embrião da vaca controle, mas a gente não viu o mesmo efeito nas vacas Bostaurus. Mas,
prenhez aumenta, né? Então, assim, é um resultado bem consistente com o que a gente tinha visto no Brasil, tem quase 10% de aumento de prenhez quando essas vacas recebem ômega 6. Então, mas, exatamente como o ômega 6 está agindo, parece ser bem diferente em termos, comparado do Bos taurus com o Bos indicus. E, de novo, mostra que esses animais têm grandes diferenças fisiológicas, né, e de desenvolvimento embrionário também, entre as duas subespécies. Outra coisa que é bem interessante, a gestação é mais longa no Bos indicus, comparada com o Bos taurus. 10 dias parece, às vezes, não ser muita coisa a diferença, mas se você pensar o tanto que esses bezerros estão crescendo dentro do útero, né, é bem interessante de ver que existe essa diferença entre as duas subespécies. Os projetos que a gente fez na Flórida, eu estava lá, na verdade, um projeto de mestrado da minha esposa, da Paula, para estudar essa diferença entre esses animais. A Flórida tem um rebanho muito interessante, que eles têm 100% Angus e o 100% Brahman, e todos os cruzamentos no meio, e eles é um estudo muito antigo, um rebanho muito antigo, que eles acompanham as diferenças entre esses animais. Uma das coisas que a gente fez, a gente acompanhou o Angus e o Brangus durante o início da gestação, medindo o tamanho do embrião. Né? Então, a gente vai com o ultrassom e mede o tamanho do embrião, e nesse estudo a gente viu que, chegando no dia 55, o embrião, o feto Angus, já é maior do que o Brangus. E no nascimento, eles tendem a ser maior, mais pesado do que o Brangus. Mesmo o Brangus, por exemplo, tendo uma gestação um pouco mais longa do que o animal Angus. Então, com um crescimento muito maior, principalmente no início da gestação. Diferença também em concentração de PEG, né, que é a Pregnancy Associated Glycoprotein, que é um marcador de qualidade de placenta, né, diferença bem grande entre os animais. Mesmo o Brangus crescendo mais devagar, uma concentração mais alta de PEG, né, mostrando que existe uma diferença clara na placenta desses animais também, na formação da placenta desses animais. Então, quando a gente descobriu, e a gente observou essas diferenças entre os animais Angus e Brangus, né, que não é nem um Bos indicus completo, né, é um cruzamento do Angus e o Brahman, a gente começou a ficar curioso de tentar entender da onde vem essa diferença é no útero, ou é realmente o embrião que cresce mais rápido, ou é o útero do animal que está regulando o crescimento desses fetos, desses embriões. O experimento que eu comecei no meu doutorado, e quem terminou foi o Pedro, que deu a palestra ontem para vocês, o que está na Geórgia hoje, também muito bacana para tentar entender e tentar separar esse efeito. É o embrião ou é a vaca, né? É o útero, para ver quem que realmente está controlando e tentar entender um pouquinho dessas diferenças do desenvolvimento embrionário do Angus contra o Brangus. Então, a gente fez um experimento, a gente pegou animais, embriões Angus, com receptoras Angus, e embriões Brangus, com receptoras Brangus, e a gente fez esse cruzamento. Colocou embrião Angus em receptora Angus, embrião Angus em receptora Brangus, e vice-versa, né? Para ter esses 4 tratamentos. E, em cima disso, a gente fez um tratamento nutricional, onde a gente fez seria equivalente a um estresse nutricional, né? Que a gente restringiu essas receptoras no momento da transferência, em 70% de mantença, ou, né, mantendo elas na taxa de mantença normal, e a gente daí seguiu o desenvolvimento embrionário desses animais, para tentar entender, por exemplo, se a receptora Angus, que está realmente fazendo com que aquele embrião cresça mais rápido, ou é o embrião Angus que tem a capacidade de crescer mais rápido, e mesma coisa do Bos indicus, né? O efeito do Bos indicus, para ver
Se é o embrião que cresce mais devagar ou é o útero do Bosíndicos que restringe o crescimento, né? Então, vamos mostrar que as receptoras realmente perderam peso, né? Que o nosso tratamento de nutricional funcionou. As que tiveram a dieta de mantença, né, foram mais pesadas do que os animais que foram restringidos. Quando a gente olhou a perda de prenhez, né? Então, a gente considera, como elas são receptoras de embrião, todo mundo recebeu o embrião, todo mundo está prenha no dia 7, né? Quando a gente passa o ultrassom no dia 30, quem não está prenha, perdeu a prenhez, certo? Então, olhando o efeito da raça da receptora e da dieta na perda embrionária, quando as receptoras são Angus, elas perdem mais somente durante a restrição do que a receptora Brangus. A receptora Brangus, mesmo restringindo a dieta, não perdeu tanto o embrião quanto a receptora Angus, né? Então, muito interessante. Parecia ser um efeito da receptora, na capacidade da receptora de controlar o crescimento embrionário. É o efeito da raça do embrião e da dieta na perda embrionária, de novo. Quando a gente tem um animal Angus, o embrião Angus, durante restringido, tanto quanto transferido na vaca Brangus quanto na vaca Angus, uma maior perda embrionária comparado com o embrião Brangus, né? E, na verdade, intermediário, né? Elas não perdem tanto quanto aquele embrião Angus. Então, bem claro, uma diferença, uma capacidade da genética pós-índicos, né, de resistir a um estresse e de persistir na prenhez, né? E talvez uma incapacidade do Bos taurus de resistir a esse estresse, tanto a receptora quanto o embrião, com maior perda embrionária, né, nesse caso. A gente mediu esses embriões, né, para acompanhar como aquele primeiro experimento, e um pouco mais tarde, nesse experimento, mas, de novo, vacas ou embriões Angus crescendo mais do que o embrião, né, o feto Brangus, durante a gestação, independente de dieta nesse caso, né? Quando a gente mediu PEG, de novo, marcador de placenta, né, de qualidade de placenta, né, olhando o PEG como um marcador de qualidade de placenta, o animal Brangus, mesmo sendo menor, maior concentração, mesmo o embrião sendo menor, uma maior concentração de PEG. E quando a gente olha outros tipos de PEG, que lá é o PEG1, né, essa é a PEG1, o PSPB, bem diferente ali, mas quando a gente compara outras PEGs, nós trabalhando com o Kai Poller no Texas, dependendo da PEG, a gente vai olhar, diferentes PEGs diferem na concentração entre Angus e Brangus nos momentos diferentes durante a gestação. Então, bem interessante, que não só está afetando o crescimento do embrião, mas claramente diferenças em placentação e quais os tipos de PEG que são aumentadas em diferentes momentos, né? Mais uma diferença entre essas duas subespécies. Chegando perto do final, mas tudo bem, Vitor, né? São diferentes, mas e aí? Esses experimentos, que interessante? O Angus perde mais, mas o Bosíndicos tende a perder menos se você estressa, mas o que quer dizer isso, né? Claramente existem essas diferenças, mas o que a gente realmente tem interesse hoje, os experimentos que a gente está fazendo para seguir depois disso que a gente observou, é para entender e identificar esses mecanismos que o Bosíndicos claramente tem de aumentar a resiliência desses embriões e do útero dessas receptoras para conseguir combater esse estresse, né? Então, de novo, ficou bem claro, quando você adiciona a genética do Bosíndicos, a gente consegue reduzir a perda embrionária, comparada com as vacas Bos taurus. Então, o que a gente está tentando entender agora é como que isso acontece, né? O que acontece exatamente, quais
é uma diferença somente fisiológica, uma capacidade do útero de conversar melhor com o embrião, ou do embrião de conseguir sinalizar melhor para o útero a presença dele ali, né? E tentar entender isso para que a gente consiga, talvez, utilizar essas diferenças, a resiliência do Bos indicus para melhorar a perda embrionária, a capacidade de segurar a prenhez da vaca Angus, né? Da vaca Bos taurus. Isso é importante nos Estados Unidos, porque, né, querendo ou não, a gente pensa nos Estados Unidos como um país mais frio, né, em neve, mas mais da metade das vacas de corte nos Estados Unidos estão numa região sul, que é considerada tropical ou subtropical, né? Então, são animais que, querendo ou não, estão expostos a condições de produção que, né, clima mais quente, clima mais úmido, às vezes redução de forragem, né, mais com períodos de seca, coisas que não eram tão comuns nos Estados Unidos começaram a ficar mais comum, né, grandes períodos de seca, onde os animais realmente têm um estresse nutricional, e a gente sabe que isso afeta, no caso, a reprodução. Então, uma das coisas que a gente conseguiu recentemente é ganhar dinheiro para tentar entender esses mecanismos e tentar utilizar esses mecanismos para melhorar a reprodução de vaca Bos taurus aqui nos Estados Unidos. A gente não faz nada disso sozinho, né? O grupo de estudantes, aprendi com o Zequinha, que às vezes não pode falar muito bem, né? Mas tem muita sorte, na verdade, de ter uns alunos que não têm preguiça, que trabalham bem, que têm curiosidade, têm criatividade para fazer experimento. Tem muita sorte nesse lado. Também agradecer as agências que dão dinheiro para a gente poder fazer pesquisa. E, de novo, né, acho que uma das melhores decisões que eu fiz até hoje foi ir para Botucatu, ir trabalhar com o tal de professor Zequinha, que na época não tinha ideia de quem era, mas aprendi muito, abriu muitas portas. Ele abre a porta e depois você tem que entrar sozinho, né? Mas realmente tenho muito a agradecer por tudo que a Conapec fez, o Zequinha, realmente abriu a porta para onde eu estou hoje. Brinquei com os meninos mais cedo, né? Acho que todo mundo que já foi para a Conapec conhece ou tem um macacão parecido com esse, né? Eu ainda tenho esse macacão, não uso mais, porque ele está realmente transparente, de tanto lavar, mas eu guardo ele como recordação. Eu usei esse macacão no meu primeiro ano de faculdade, até o final do meu doutorado, e sempre carregando a Conapec perto ali do peito. Muito bacana falar com vocês. Esse é o meu contato, meu e-mail, né? Espero que a gente consiga manter contato e precisar de alguma coisa, né? Estamos aí. Cadu, se tiver pergunta, se der tempo, a gente pode tentar responder algumas. Eu tenho algumas aqui, mas primeiramente queria agradecer pela palestra, pela disponibilidade. A palestra é muito boa, deu para tirar bastante proveito aí. A primeira pergunta é do Jean. Na sua opinião, com o aumento do uso de tecnologias pelos pecuaristas brasileiros, existe uma tendência de aumento de vacas de corte com sangue taurino no nosso país? Confesso que meio fora da pecuária do Brasil, mas eu acho que faz todo sentido utilizar, né, essa genética taurina. Eu acho que faz sentido não só utilizar, mas como reter as fêmeas, por exemplo, né? Eu lembro um dilema comum era o que você faz com essa fêmea F1, por exemplo, né? Você tem a F1 Angus com Nelore, e aí você insemina essa novilha com o quê? Né? A maioria do pessoal acaba fazendo uma terminação, cruzamento, né, de terminação. Mas eu acho que tem espaço, uma coisa assim, morando na Flórida, quente, né? Quente e úmido, muito mais quente e úmido que vários lugares no Brasil. Então, e você vê vaca Angus, vaca Brangus produzindo bem e conseguindo manter
né, temperatura corporal mais baixa e não sofrendo tanto. Então, acho que existe espaço, certamente existe espaço para usar o animal Bos taurus no Brasil. Beleza, respondido. Outra pergunta aqui é do Caio. O melhoramento genético do Nelore vem caminhando em ritmo acelerado e com uma pressão de seleção muito grande. Você acha que a médio prazo ela poderá ser comparada a raças taurinas em termos de desempenho produtivo e reprodutivo? Eu não sei se a curto prazo, mas eu acho que, né, a gente sabe de produtores no Brasil que conseguem inseminar vaca Nelore, né, novilha Nelore com 16 meses, né. Acho que realmente é uma questão de manejo e seleção. Acho que a grande diferença é que aqui nos Estados Unidos, que tem muito animal Bos taurus, que já tem uma predisposição à precocidade, né, e é um sistema de produção diferente, né, realmente, assim, durante o inverno, quando está nevando, você não dá comida para vaca, não dá comida para novilha, elas morrem, né. Então, assim, existe uma diferença, uma coisa até cultural da gente dar comida para a vaca, né, para a gente de tratar a vaca e novilha, que às vezes no Brasil não era o costume, né? Solta a vaca no pasto e chega seca, a vaca perde peso, chega as águas, a vaca ganha peso e assim vai, né? Esse tipo de pecuária tem mudado no Brasil, né? As pessoas que realmente levam a pecuária a sério e que são pecuaristas profissionais, eles sabem que assim não se ganha dinheiro, né? E tem que tratar do animal. Então, acho que essa combinação de seleção, né, realmente uma pressão de seleção para animais que atingem puberdade mais cedo, com um manejo adequado, talvez não a curto prazo, mas a longo prazo, o Nelore, o Bos indicus chega lá. Né, principalmente porque o Bos taurus, em relação à puberdade, não tem mais o que fazer. Né? O animal pode chegar à puberdade mais cedo, mas a gente não consegue, não se deve emprenhar uma novilha de 10 meses, porque depois ela vai ter problema na hora de parir, né? E depois, como primípara, ela vai sofrer mais. Então, assim, ela chega à puberdade mais cedo, mas a gente vai inseminar com 13, 14 meses da mesma maneira. Perfeito. Última perguntinha agora do Guilherme. Em um lote que tenha vacas taurinas, zebuínas e cruzadas, numa situação de clima subtropical, qual tem mais facilidade de se manter em um score de condição corporal bom? Nesse caso, o animal Bos taurus tende a sofrer mais. Assim, essa precocidade, essa capacidade de depositar gordura, né, vem a um custo energético, né, isso é bem claro. Então, você olha estudos, por exemplo, que olham a eficiência alimentar entre vaca taurina e vaca índicos, a vaca taurina sempre tem menos eficiência alimentar do que a vaca índicos. Né? Assim, acaba a capacidade de comer menos e, às vezes, manter o peso, né? Diferente de um animal, por exemplo, que come menos e não consegue manter o peso. Não está querendo que vai ganhar mais peso, né? Não existe essa vaca que você não faz nada e ela ganha peso, né? Isso não existe, né? Mas é a capacidade de manter o peso, às vezes perder um pouco menos de peso, comendo menos. Né? São animais, querendo ou não, né? Você compara uma vaca Angus com a vaca Nelore, né? A vaca Angus profunda, né? Muito mais caixa, é um animal diferente, né? Então, consequentemente, o requerimento energético do animal desse é diferente. Então, eu acredito que numa situação dessa, a vaca Bos taurus, vaca Angus, a taurina vai sofrer mais do que a vaca índicos, né, a vaca Nelore. Bom, eu agradecer. Tem mais uma pergunta, acabou de chegar aqui no chat. Você tem experiência de fazendas com vaca de corte influenciadas pela raça taurina ou pura zebuína em resposta ao protocolo de ETF? Os protocolos são diferentes, né? E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, a grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é os produtos que estão disponíveis. Né? No Brasil, a gente acaba usando bastante estradiol, aqui não é liberado, na verdade, não existe estradiol no mercado. Então, tem uma grande diferença, né, no protocolo por causa disso, né? Mas
Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos protocolos que são desenvolvidos só para vaca que tem influência de bosínicos, e protocolos que a gente sabe que funcionam melhor para a vaca taurina. Por aqueles motivos, né? O folículo menor, né? Mais ondas foliculares. Então, assim, o jeito que a gente controla, né? A capacidade de controlar o tempo que demora para descer a progesterona, por exemplo, quando a gente tira um CIDR da prostaglandina, é diferente, então o tempo da inseminação tem que ser diferente. Por causa disso que a gente tem esses protocolos que são diferentes entre as raças, né? Eu faço parte do Beef Reproduction Task Force, né? Então a gente coloca aqueles protocolos todo ano, né, que a gente recomenda. E às vezes eu recebo mensagem do pessoal do Brasil, posso usar esse protocolo no Brasil? Pode, mas talvez não funcione tão bem, né? Existem os protocolos no Brasil que foram feitos, né, para vaca no Brasil, foram testados em vaca no Brasil, e a gente sabe que funciona melhor, né? Então, e eles são diferentes porque as vacas têm diferenças fisiológicas, né? E respondem de maneira diferente aos protocolos. Perfeito. Eu respondi a pergunta, na verdade. Bom, por hoje era isso. Pedi até... Oi? Tem umas dúvidas aqui para o Vitor nos ajudar. Ô, Vitor, então, pelos dados que você mostrou, primeiro, parabéns, né? Excelente apresentação, chamou a atenção da turma para vários pontos, né? Assim, você finalizou aí, né? A turma quer usar protocolo de uma vaca na outra, mas sabendo basicamente se ela tem número de ondas diferentes, provavelmente as estratégias são diferentes, né? Então, tomar cuidado na hora de copiar, tem que minimamente saber copiar. Exato. Boa lembrança, né? Feliz que vocês participaram do projeto Megalag, né? Lá atrás, né? Então, assim, vira efetivamente. Hoje, então, a hora que vocês estiverem fazendo aí, vocês têm lembrança, boas lembranças, com certeza. Coxinha, né? Cidade boa, né? Então, deve ter sido bom. Mas o ponto é assim, aparentemente o Angus é mais sensível em termos de reprodução, né? Do que o bosíndicos, né? Porque ela sentiu mais, perdeu mais e o embrião sofreu mais também, né? Vamos falar assim. Sim. Qual que é a suposição que vocês estão tendo sobre isso aí? Então, Zequinha, esses dados atraíram bastante atenção, assim, né? Na verdade, um dos primeiros experimentos que realmente comparou, né, lado a lado, os dois tipos de animal, e não tem discussão, né? Eu uso bastante o termo resiliência, né? Porque é bem isso, assim, a capacidade do animal bosíndicos de superar um estresse, nesse caso, nutricional, e ficar prenha, né? A gente... Agora, o porquê que isso acontece, tem algumas teorias. Talvez, no geral, a vaca nos Estados Unidos não passa fome, sabe? É uma coisa que no Brasil, né, a gente sabe, o animal bosíndicos, até pela evolução de onde veio, teve que se adaptar a períodos de restrição alimentar, né? O que não é comum aqui. De novo, quando neva, se você não dá comida, elas morrem. Então, assim, às vezes dá uma sentida, mas é diferente, não tem esse nível de restrição, né? Agora, os mecanismos do bosíndicos para superar e conseguir perder peso, mas manter a prenhez, que é muito interessante para mim. E é isso que a gente está tentando entender. Ano passado, a gente teve sorte, conseguiu um dinheiro do USDA para investigar exatamente isso, né? Como que elas conseguem manter a prenhez, mesmo numa situação dessa, né, de onde ela deveria estar perdendo, né? A minha ideia, assim, que se a gente entender isso, talvez a gente consiga descobrir quais são os genes que são ativados, quais são os pathways fisiológicos que entram ali nesse momento para resgatar a prenhez. Talvez a gente consiga identificar vacas bostauros que tenham esse mesmo mecanismo, né, ou ativá-los, né, de alguma maneira. Agora, como exatamente, a gente não sabe. Bobear, né, se tudo der certo, daqui 3 anos a gente vai ter uma resposta. É só uma
Talvez vocês tenham. Naquele estudo P lá, vocês têm a dosagem de GF1 nas doadoras? Desculpa, nas receptoras? A gente não tem GF1, eu acho, Zequinha, nessas vacas. Porque o que é interessante é que bós índicos sempre tem maior IGF-1 que bós tauros, né? Sim. Então, na realidade, seria para fazer a curva de concentração de IGF-1 na manutenção da gestação ou na qualidade do embrião, que pode ser potencialmente diferente, que todos os dados mostram que maior IGF-1, maior fertilidade, né? Sim. Então, pode ser aí um dos fatores que permite a vaca bós índicos ter maior manutenção, porque simplesmente pela seleção que ela sofreu aí, ela tem maior IGF-1 que está tendo, entre aspas, uma melhor suplementação do feto, do bezerro, né? Ou do embrião, Exato. desculpa, né? É. Então, acho que... Não, faz todo sentido. Nos experimentos, nas propostas, dos próximos experimentos, é uma das ideias, olhar não só a IGF-1, GH, insulina, né? Então, ter uma melhor ideia do metabolismo dessas vacas durante a perda de peso ou a manutenção do peso, né? Nos experimentos que vocês estão fazendo com o Megalac hoje, aí vocês estão fazendo em bós índicos ou bós tauros? Bós índicos, né? Aqui tudo bós tauros, né, Zequinha? Mas você falou, o Nicolas não está tá lá no Texas, estão Não, fazendo... o Nicolas não está trabalhando no Texas, não, Zequinha. Não, é porque eu entendi você falando que estava no Texas mais cedo lá. Ele está no Texas, mas não está a trabalho, estava brincando, está lá, casado lá. Mas os experimentos de Megalac aqui, né, que na verdade aqui chama Essential, né, é um outro produto, são com vacas bós tauros, na verdade, pouquíssima, acho que na verdade não tem vaca nem cruzada, porque a ideia é meio isso, validar o mesmo, né, o mesmo efeito que vocês viram no Brasil, né, validar com vacas bós tauros aqui, né. Não era muito mais para tentar entender que essa concentração de GF1 ou status nutricional pode estar interferindo na resposta, porque as respostas que nós temos são animais, entre aspas, né, que precisam de uma ajuda, provavelmente. Sim. Talvez o seu precise menos de uma ajuda. Né? Exato. Então, mas isso é uma coisa bacana também. Por exemplo, a gente não tem um efeito de condição corporal, por exemplo. Não, a gordura não ajuda só o animal que está perdendo peso, né? Só o animal que está numa condição corporal baixa. Nesses últimos experimentos com o Reinaldo, o experimento da Aline, não tem um efeito maior se a vaca está numa condição corporal mais baixa. Então, talvez tenha mais a ver com a capacidade da gordura de melhorar o ambiente uterino, né? Algumas outras coisas, não necessariamente seja só um efeito de IGF-1, aumentar a IGF-1. Bom, acho muita coisa para fazer, como você falou aí, né? Então, queria parabenizar pela apresentação, agradecer aí pelo seu sucesso, pelo seu trabalho que você está fazendo aí, levando o nome seu e da Conapec para frente aí, né? Abração e parabéns. Obrigado, Zequinha. Abraço para todo mundo. E tomem cuidado aí, lava a mão, usa máscara. Espero que todo mundo tome vacina logo para a gente